Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 2, nos diz: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, nós vemos a carta do apóstolo Paulo a Timóteo. É interessante falar um pouco acerca deste que foi um dos companheiros nas viagens missionárias de Paulo, Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo, ele era natural de Lista, da Galácia do Sul. Ele era filho de um pai grego e de uma mãe judia. Timóteo era filho de um casamento misto, por isso ele não frequentava as sinagogas, porque ele não era circuncidado. A formação espiritual de Timóteo passa por sua mãe, Eunice, e por sua avó, Lóide. Quem lhe ensina as Sagradas Escrituras e a mesma fé que habitou no coração delas, também habita no coração de Timóteo. Uma fé não fingida. A maturidade espiritual de Timóteo se dá no convívio com Paulo, com o apóstolo Paulo. As marcas pessoais de Timóteo. Timóteo, ele era jovem. Timóteo era jovem, porém tinha o seu caráter provado. Timóteo era tímido, porém Paulo o encorajava. Timóteo tinha uma enfermidade, porém Paulo orientava. A autoridade não está na idade. A autoridade não está na idade, e sim no compromisso que se tem com a palavra de Deus. Isso é de nos chamar a atenção, porque a autoridade não está na idade, está no compromisso que tem, que se assume com a palavra de Deus. Timóteo passou a seguir Paulo na sua segunda viagem missionária. Ou seja, Timóteo foi um grande companheiro de Paulo nas suas viagens. Ou seja, Timóteo foi cooperador. Quanto aos cooperadores de Paulo, ou seja, quanto aos cooperadores de Paulo, ninguém foi como Timóteo. Ou seja, ele servia a Cristo, a sua igreja e ao Evangelho. Timóteo servia a Cristo, a sua igreja e ao Evangelho. Ou seja, Timóteo era filho na fé do apóstolo Paulo. Ou seja, Timóteo foi esse que caminhou de forma muito presente com Paulo. Então, Timóteo aprendeu uma coisa interessante. Timóteo aprendeu a cuidar dos interesses de Cristo. Timóteo aprendeu a cuidar dos interesses de Cristo. Só existem duas maneiras de se viver. Só existem duas maneiras de se viver. Ou vive para si, ou vive para Cristo. Ou vive para si mesmo, ou vive para Jesus. Ou seja, só existem essas duas maneiras de viver. Ou a pessoa vai viver para si mesma, ou ela vai viver para Cristo. Timóteo aprendeu a cuidar dos interesses de Cristo. Timóteo tinha um caráter provado, um bom testemunho antes de ser missionário, antes de chegar a ser pastor. Timóteo teve o seu caráter provado, com um bom testemunho. Ou seja, nós vemos que Timóteo foi um homem disposto a servir o Evangelho com Paulo. Ou seja, o propósito é servir a Jesus, ao Evangelho, e com isso o nome do Senhor ser exaltado. Eu quero dizer a isso que a autoridade não está na idade, está no compromisso que se assume com a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.